Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Carteira do Casal. E hoje, né, Beta, temos um casal super especial que veio de longe, né? Verdade, gente. O casal hoje veio de longe, veio de uma terra muito especial para nós. E eu acho assim, o Brasil não está preparado, ou melhor, Linhares não está preparada para o podcast de hoje. Então, Abel, roda logo. Vamos, editor, roda a vinheta. Bom, gente, o episódio de hoje a gente recebe um casal da nossa terra natal, né, Abel? Onde Sim, nós Linhares, nascemos. Espírito Santo, a melhor cidade do mundo. Abel é um apaixonado. É uma cidade maravilhosa. Para mim não é a melhor do mundo, mas para o Abel é. Lógico que é. É uma Absolutamente. brega, gente. Eu gosto muito de Linhares, mas Boca Raton ganhou meu coração, então eu tô muito dividida. Também gosto de Boca, mas não podemos Eu tô nunca um pouco esquecer dividida. as nossas raízes. Não E você é esqueço. linharense, hein? Roberto é Sou linharense também. linharense. Nasceu em Linhares. Nasci em Linhares mesmo, Espírito no Hospital Santo. Rio Doce. Hospital Rio Doce. Mas hoje a gente está com um casal aqui, gente, vocês vão amar essa conversa. Doutor João Eduardo Tinoco, Luciana Borlini, um casal muito querido por nós e muito querido também pelos linharenses, porque é um casal que faz muito pela cidade. E hoje eles estão aqui para dividir com a gente. Estão aqui, estamos muito honrados por vocês terem aceito o convite, né? Estar aqui conosco, gravando esse podcast e compartilhando um pouquinho da história de vida de vocês quanto casal e as experiências acadêmicas e profissionais também ao longo da vida. Roberta, conta para eles um pouquinho do podcast, de como funciona, né? Para eles estarem... Joia. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Não tem script, não tem roteiro. A gente vai conversar e vai falar sobre coisas da vida, gente. Mas a primeira coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte. Conheço o Dr. João como médico, marido de Luciana. Luciana, uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. Mas o que eu não sei, como vocês se conheceram e como começou esse relacionamento, gente? Eita! A vida em casal, como é que foi? Eu não esperava por essa pergunta. Vamos começar logo pela vamos raiz. lá. João é um linharense que é um forasteiro, a gente costuma rir e falar, ele é um forasteiro em Linhares. A gente se conheceu através do meu cunhado, Vinícius. Ele era amigo pessoal dele, da época de Leonardo da Vinci, da época de escola em Vitória. E aí fez amizade com ele, com outras pessoas de Linhares também. E ele decidiu se instalar profissionalmente em Linhares. E como ele ficava muito sozinho em Linhares e tal, ele frequentava com o Vinícius a nossa casa. E aí acabou rolando um conhecimento. Fomos ficando, né, íntimos e tudo, e a gente se conheceu ali. Isso foi em que ano, Lu? Foi em 2005, ele chegou em 2005, né, João? Em 2005 ele instalou a Unicor em Linhares. Vinícius Borges está falando. Vinícius, um abraço, meu amigo. Foi, olha que legal, o Cupido. Foi o Cupido. Ele namorava minha irmã e acabou gerando outro casal aí. E aí a gente brinca que foi muito rápido, né? Tudo muito rápido. A gente começou a namorar com 10 meses, a gente estava casado e... Uau! Olha só, que bacana. Em 2005, então. 2006 nós nos casamos. Sim. E João é natural de onde, João? Eu sou natural de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro, e... Quem nasce em Itaperuna... Itaperunense. Mas é Fluminense, né? Não é carioca. Não é carioca. E carioca é quem nasce só no Rio. Isso. Então, eu acabei que... Eu fiz muitos amigos, acabou que Linhares... eu concordo com você que é a melhor cidade do mundo. Linhares, eu escolhi Linhares de coração. E eu conheci Linhares porque os meus grandes amigos que eu fiz em Vitória, eu fiz o terceiro ano em Vitória, fui para Vitória no terceiro ano. E no Leonardo da Vinci, em Vitória, em Sina, eu conheci meus grandes amigos e que, por sinal, eram de Linhares. E acabei conhecendo a cidade e falei, poxa, uma cidade... Que bacana, sua história com Linhares começou através das amizades no ensino médio. No ensino médio, isso. Legal. Que amizades com linharenses. Vinícius, né? Vinícius, Leonardo, Piana, Renato Lopes. Só gente boa, um abraço para essa galera. Só gente boa, amigos em comum, né? Só sim,
Que Sim. bacana, que E aí, bacana. doutor João, você resolveu se colocar profissionalmente em Linhares por conta das amizades? Ou o que mais te chamou a atenção na cidade pra estar indo pra lá? Que a princípio a Lu ainda não fazia parte Não, da não. sua vida. A Lu, João, eu lembro dela no Colégio Cristo Rei. Ela e É, Fabrício, isso, eu era muito é. amigo do Do Fábio. meu irmão, do Fábio. isso. Eu ia em festinha lá no prédio, no centro de Linhares, Muito isso. na Falei cobertura. exatamente isso. Fábio fazia as festinhas, de adolescente, Aham, né? sim, Mas ele é, eu não sei, ele é mais novo, né? Que vocês? mais velho. Ele é mais velho um ano que eu. Ele é o mais velho da família, aham. isso, então. Ele é o mais velho, Mas então. é uma diferença Mas de um eu lembro ano delas só. tudo bem. Eu também, né? Eu não sou tão mais velho assim, não. Abel, acho Não que vamos você é a falar mais- disso, Não vou Abel. falar disso, não. Mas eu lembro da época do Colégio Cristo Rei. Todo mundo criança. Mas eu era amigo do Fábio, na Isso, verdade, né? isso. Que eu acho que a gente regula mais ou menos a mesma idade. Sim. Mas assim, eu fui para Linhares, eu conheci Linhares pela primeira vez. Acredito que eu já estava na faculdade, já estava na IMESCAM. E quando eu fui, assim, a cidade me deu um choque. Eu fiquei tão impressionado com as lagoas, com a estrutura da cidade, com as ruas, eu me encantei por Linhares, foi um amor à primeira vista. E depois, assim, eu sempre fui muito empreendedor nisso mesmo, então eu sempre quis decidir o meu futuro, né, onde eu iria me posicionar, visto que eu nunca quis fazer uma carreira médica e voltar para a minha cidade natal. Então, eu acho que já tinha um grupo estruturado lá no que eu me propus a fazer, que foi cardiologia intervencionista e hemodinâmica, já tinha um serviço montado e toda a minha proposta depois, quando eu acabando minha residência de cardiologia e de cardiologia intervencionista, eu estava entre sair do Brasil para fazer uma pós-graduação ou já escolher uma outra cidade para a gente montar um serviço, ser pioneiro. E acabou que eu tinha feito uma viagem antes, eu conheci algumas outras cidades do sul da Bahia e tal, até pensei em ir para o Centro-Oeste, mas eu vi Linhares uma oportunidade e acabou que a gente criou um contato e conversamos com o grupo médico e 20 anos atrás a gente acabou fazendo um contrato em 2004 e isso Foi deu o o resultado do E Unicor. hoje Linhares é um centro de referência na cardiologia, né? Então foram 20 anos Então, atrás. tem aí, 20 anos de história. Foi há 20 anos 20 atrás que anos começou atrás. o Unicor, Isso, que é a um gente- centro de tratamento cardíaco, né? Isso. E assim, o engraçado é que a gente sai do maior serviço do Brasil, no maior centro de cardiologia intervencionista, o Dante Pazanese na época, que era a grande referência, e eu voltei para Linhares, eu voltei, na verdade, para Itaperuna, que o Antônio Carlos Botelho e o Glaucio Werneck eram meus sócios na época, e a gente tinha um serviço em Itaperuna, e a gente tinha que começar. Então, o local a gente teve que construir, fazer a obra toda. Então, a gente ficou muito tempo focado em construção, em obra. Então, no entanto, eu fui morar mesmo em Linhares dia 3 de outubro, minha data de nascimento de 3 de Linhares, outubro. 3 de outubro de 2004. E aí eu fui... acabou que eu não exerci a medicina lá em Linhares nesse período. Eu acabei conhecendo muitos médicos de toda a região. Eu fui de consultório em consultório, conhecendo cada profissional, me apresentando, falando de onde eu vinha, o serviço que a gente ia montar. Então, era a terceira cidade, se eu não me engano, no estado, que teria um serviço de cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca. Então, só tinha em Cachoeiro, Vitória, e aí- foi o primeiro do norte do Nossa. estado. Então, a Que gente criou, bacana. e nós ficamos a referência para todo o sul da Bahia e o Isso que eu ia norte falar, do o norte estado. do estado acaba atendendo o Sim. sul da Bahia bastante Isso. também, Muito, né? Isso. Então, Aí, mas João, você, só para entender, você fez graduação em medicina, medicina, em Mescan, EMESC, Vitória. E depois depois você São Paulo. foi nesse Dante centro. Pazanese, aí eu fiz cardiologia e depois entendi. cardiologia intervencionista. Entendi. Que foi a parte de hemodinâmica, né? E aí o casamento veio rápido, com 10 meses vocês já decidiram. Foi Eu rápido. cheguei, né? A gente acabou. Eu fui. Inauguramos, eu fiz o primeiro procedimento
de hemodinâmica dia 13 de janeiro de 2005. Então, ali começou a minha carreira médica. Então, e junto a isso, eu tinha que ser o empresário, de estar criando aquele serviço. Então, a gente tinha uma demanda, a gente tem que montar o serviço de cirurgia cardíaca, a gente teve que melhorar o CTI, o centro cirúrgico. Mas então, isso, João, já vinha... tipo, seu pai também é médico, é médico, correto? é médico. Cardiologista. Sim, Médico, cardiologista Eles clínico. Já tem um centro em Itaperuna, Não, similar? Itaperuna é um hospital que virou referência Ah, também no ok, país, mas ok. foi meu pai, meu tio e alguns médicos Aham. que em 78 eles foram para fora do país, eles foram para Clínica Maio, que é uma cidadezinha em Rochester de 5 mil habitantes, na época e virou a maior medicina dos Estados Unidos. E tinha uma frase lá que meu pai sempre fala, eu guardei isso para mim, falei, não importa onde você esteja, se você fizer alguma coisa de bom, as estradas saberão até você. Que Que bacana, bonito. olha só. Então, Muito eles fizeram legal. isso acontecer Isso em serve para Itaperuna. tantas coisas, Pra né? tantas Itaperuna coisas. virou um marco na medicina, um hospital com mais de 800 leitos. Meu tio, que veio a falecer, tem uns 5 anos, então é um hospital filantrópico, no mesmo modelo que era o Hospital Rio Doce, onde a gente fez a parceria, e Itaperuna virou uma grande referência. Então, para a gente, a referência, não como empresário, mas a referência do que fazer para se Era tornar, isso sempre foi Então, um espelho você muito tinha importante. tipo uma referência, né? Um É. benchmark ali que você poderia... Só para ter uma ideia, Itaperuna, quantos habitantes tem Itaperuna? Itaperuna é 100 mil habitantes. É menor que Linhares, Muito menor, então. muito Ok. menor. Mas hoje tem 2 faculdades de medicina, tem um hospital muito grande, está construindo outros hospitais. Então, é um polo muito importante na saúde hoje. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que quem vem de lá, tem outros colegas que vieram de Itaperuna conosco lá em Linhares, assim, é uma cultura diferente. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim Que e o que a bacana. gente propõe fazer com a cultura de Itaperuna, né? De muito voltado ao atendimento do paciente do SUS, né, Lu? Então, Lá E- tem uma medicina de uma qualidade muito, muito boa, né, João? Faz uma nessa formação época? muito boa. É. E nessa época, Lu, você fazia o quê? Que eu sei que hoje você toma conta que não tem só Unicor, né? Tem um grande hospital e você está à frente de praticamente todos os negócios Eu tô enfiada em um pouquinho cada Hoje você um tá pouquinho com a mão cada em tudo. coisa, Nessa época você estava fazendo o quê? Você Então, já eu formou, a minha formação, eu sou fisioterapeuta. Então, eu sempre tive envolvida na área da saúde. Gente, sempre eu não foi. sabia, olha só, Viu? podcast Pra mim- para novidades. pra mim é Nunca novidade. soube que Lu era formada em Eu fisioterapia. era fisioterapeuta, amava, sempre amei a área da saúde. Era uma coisa que eu gostava de cuidar, né? De estar envolvida com cuidar. E eu me formei muito nova acho que foi em 2001 que eu me formei, bem nova, e já voltei para Linhares, assim, com aquela... Você sai com aquela vontade, eu quero trabalhar, né? Sim. Eu quero botar em prática. E eu tinha um consultório de fisioterapia e eu atuava como fisioterapeuta. Ainda casada, acho que no total eu trabalhei na área uns 7 anos. Ah, então você chegou a atuar bastante Sim, até. sim. E aí depois eu me vi no meio dessa coisa, depois de casado, você começa a ajudar o marido e aí você começa a fazer uma organização, organizar as contas, organizar a parte administrativa, porque eu falo assim, a gente sempre estabeleceu muito bem isso, assim, o João me entregava essa parte, ele confiava muito. E isso acontecia na minha casa também, com meus pais, e foi muito natural para isso na nossa relação, porque isso acontecia também na casa dele. Os pais, eles tinham essa relação. A mãe era administradora e o pai trabalhava. Então, Olha ele que trabalhava e eu... Então você já viu que a chave do cofre é com Tô Luciana. vendo, tô Você percebendo já isso viu aqui. que Mas ali... eu fico noite sem dormir, tá? Toda semana ela me dá R$50 Ah, para é? passar a semana. tem Tem uma uma mesada, mesada. tem uma É. mesada, João. E aí acabou que, enquanto eu consegui, eu tentei conciliar essa coisa. A gente não tinha filhos ainda, É. mas aí surgiu a oportunidade de montar um serviço de hemodinâmica na Bahia. E eu me lembro que o João falava assim, vamos comigo, a gente vai ter que ir essa semana. Eu falava, como é que eu vou desmarcar meus pacientes? Eu falei, não posso fazer isso, João, pede alguém para atender. E aí eu falei assim, não. Aí chegou um ponto que ele me botou na parede e falou assim, não dá mais.
Eu acho que aconteceu mais ou menos isso na sua casa, né, Roberta? Chega uma hora que acontece e a gente a gente tem que fazer essa priorizar. escolha, assim. Aí eu saí de cena aí, nesse momento. Fui A realmente... gente veio pros bastidores, né, Lu? A gente veio pros bastidores. Eu falo assim, eu achava que eu trabalho mais hoje. Então, assim, porque a gente lida com a responsabilidade de manter as coisas no trilho, de estar com tudo organizado. E aí, hoje, a gente trabalha muito em parceria, eu faço toda essa parte de administração, de todas as nossas coisas, estou sempre em contato com ele, ajudando. Hoje eu fico à frente da parte da direção da Uniscan, que é uma clínica de radiologia que a gente tem na cidade. E eu falo assim, eu fui enfiando aí e não saí da área da saúde, que é o que me deixa feliz, né? Você é administradora, né? Organiza, administra as empresas, né? Que é a Uniscan, não é isso? É a Uniscan. Tem a Uniscan, a LMC, que hoje está dentro da LMC, é uma clínica de imagem dentro da LMC. Temos a Unicor também, que é uma empresa dentro do Rio Doce, da cardiologia. E também está dentro da Unicor, LMC. Tem outra unidade também. no LMC. E então, o filho mais novo, que é o LMC, né? Que é o hospital. Então, isso que eu quero perguntar. Eu tive o prazer, gente, de estar lá. Quem acompanhou a minha cirurgia, que eu sei que vocês acompanham tudo, eu tive o prazer de fazer minha cirurgia lá o ano passado. Fui muito bem recebida. Quem lembra que eu botei até a minha vista, uma vista linda, me deram um quarto com uma vista maravilhosa. Fui muito bem tratada. Porque LMC, para quem está nos assistindo, o que significa LMC? Linhares Medical Center. É o primeiro hospital. Como é que a gente pode definir? Como é que surgiu a ideia? Explica pra gente. Assim, como é que surgiu essa ideia de montar o hospital? Esse hospital referência, né? Assim, lá em Linhares. Eu acho que as pessoas têm que... Muita gente não conhece muito essa história, mas assim, a minha família toda, meus pais, minhas irmãs, a Luciana, e eu tinha vontade de fazer uma estrutura hospitalar desde sempre. Mas essa vontade passou mesmo, de uma forma bem tranquila. E a gente eu me dediquei muito à parte médica, as outras coisas apareceram. Em 2013, a gente começou o setor de imagem na parceria, que na época era a Multiscan, e depois veio a Uniscan. E assim, a gente estava num momento de dedicar energia a outras coisas, só que nós entendemos naquele momento, em 2017, que Linhares precisava ter uma estrutura médica diferenciada, além do que já existia lá. A cidade vinha ganhando um corpo, né? Sim, crescendo, em crescimento exponencial. Hoje é uma cidade com reconhecimento nacional, com grandes empresas, VEG, as indústrias de café para exportação. É uma cidade que não para, né? Então, agora há pouco... Não fazia mais sentido as pessoas terem que sair da cidade para buscar um hospital com mais estrutura, talvez, mais conforto. E isso sempre me incomodava, porque, diferente de Itaperuna, que é longe de tudo, eu acho que isso foi o grande ponto lá que teve que ter, porque não tem tempo de sair da cidade. A gente está muito próximo à Vitória, né? Então, eu acho que isso acomodou um pouco a região ali. Um pouco, né? Mas, assim, eu acho que Deus está no comando sempre. Eu acho que tudo tem a hora certa. Eu acho que o momento do hospital foi o momento certo. A gente acabou abrindo o hospital antecipadamente para a pandemia. A gente nunca imaginava que na segunda leva, a gente achou que o Covid seria só a primeira leva, acabou, quem já teve não tem mais e tal. A segunda leva... Foi uma situação assim que pegou a gente de surpresa também, em meio à obra, né, João? Em meio à obra. Era um canteiro de obras o hospital ainda. Nossa, então vocês chegaram a atuar na a pedido pandemia. do Estado, do governo do Estado. A gente não só atuou, como a gente mudou a história da mortalidade no Estado, que só perdia para Alagoas. Quem entubava era 91% de mortalidade. Caramba! O índice de mortalidade estava muito alto. A gente chegou a ter 110 pacientes internados, e a gente levou essa mortalidade para 52%, sendo melhor que os grandes centros em Vitória, alguns dos grandes centros. Uau. Então, e para tratar o paciente do SUS.
E era um Olha só. hospital que, assim, foi feito para ser o melhor hospital do estado, Então, o mais tecnológico, mais moderno. E teve até áudios aí que circularam na época falando que era o hospital de rico, que ia ser, que era... Até o Bolsonaro ia lá inaugurar o hospital, mas, assim, quem está fora, a gente sabe o que conversa, mas a gente ficou muito feliz que a gente conseguiu fazer isso para o paciente que não tinha condições. E começou, então, em 2021, 20, a operar? Nós começamos em 19 de abril de 2021. Ah, tá. Que aí você pegou Na a segunda segunda leva remessa da da Covid. pandemia. Foi aquela Entendi. segunda Na leva. segunda. E nós inauguramos o hospital dia O 2 estado, de julho. o estado todo precisava de 2021. leitos, né? Você começou a operar antes da inauguração. Não operar, a gente montou 30 leitos de UTI, a gente criou Quer uma dizer, estrutura teve- de guerra mesmo. Uma Então, operação para e foi. atender. e isso Era muito foi- necessário, isso né? Não foi tem também como muito não mérito tá. do governo do estado na época que, em vez de fazer as loucuras que a gente viu em outros locais no Brasil aí, de querer construir o hospital de campanha, o governo nos apoiou e pegou uma estrutura fantástica e colocou isso À disponibilizado disposição da Disposição da população. população. do SUS. E Que isso foi muito bacana. legal. Aí, naquele momento, o hospital foi usado pelo governo e pelo SUS. Hoje, Hoje ainda Hoje- a gente tem uma parceria Ainda com o tem. governo, Ainda a tem gente uma tem uma parceria. parceria. É muito menor o número desses pacientes de internação somente na UTI, né? Tanto na UTI pediátrica, que é a única UTI da cidade. Então, esse hospital ele tem vários serviços exclusivos lá que só tem lá. e aí Então, nesses exclusivos o governo usa também. usa também. A gente tem essa parceria. A gente faz questão de manter isso aí. Os convênios, né? De atendimento. Convênios e- com o e- governo do estado. Não é um E são atendimento quantos- pelo SUS, mas a gente tem É um os convênios com o convênio. governo do Sim. estado para tanto de UTI adulto Eu me como lembro de pediátrica quando eu e morava em UTI. Linhares, Isabel, quando falava de UTI neonatal, UTI infantil, era sempre assim, um caos, porque era difícil, não tinha As pessoas que médico, tinham risco no parto, né? A morriam gente de ficava com medo, né? Será que eu é. vou precisar de uma Vou ter que ir UTI? para outra cidade, porque Mas- não vai me atender aqui. Tinha, Não, e realmente. isso é uma realidade no interior ainda. É. Acontece isso ainda em Linhares. Então, dependendo de qual a fonte pagadora, o convênio, você tem que sair de Linhares para ser atendido. O seu filho, se tiver acima de 30 dias, ele tiver um determinado plano de saúde, ele não pode ser atendido em Linhares. Vão mandar ele para Linhares, para Colatina, para São Mateus ou para Vitória. Então, olha o transtorno que Que isso leva isso? na vida. É um transtorno. Tem hospital em Linhares que tem também que não tem um UTI, UTI neonatal. neonatal. Você vai ter um filho e E aí se complica. Vai dar tempo de chegar? É. Então, eu acho que o hospital, quem dera se fosse um ambiente simples de cima. É muito complexo. É Eu muito. imagino, não é uma Tá, operação não, simples, né? não. De tocar. É São quantas pessoas trabalhoso. envolvidas hoje, Hoje a gente tem, no hospital, contando com os terceirizados? Que eu sei que tem clínicas são de mais de 500 exames, colaboradores. né? 500 São mais de pessoas. 500. Então, vocês trabalham juntos e é um trabalho pesado, puxado emocionalmente, né? Porque lida com pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade e vocês estão juntos vivendo todos os dias essas emoções. Chega em casa, como que vocês lidam com a relação familiar e trabalho junto? Chegou em casa, acabou tudo, trabalho, família, família... Ou como que vocês conseguem aí fazer isso dar certo? Tem Olha. alguma técnica para passar para Fala aí. gente? Nós estamos aqui para falar da vida real, né, Vida Roberta? real, Então, vida assim, real. seria muito lindo dizer para você que a gente chega em casa e fala assim, olha, da porta para fora. Seria o que eu amaria Aham. fazer. Daqui para fora, é só o trabalho daqui para... A gente leva muita coisa para dentro, né? Porque é a hora que acaba que estamos só nós dois... E aí a gente senta e a gente vai partilhar o que você achou disso, o que você achou daquilo, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai agir, qual o próximo passo. E aí hoje nós temos 2 filhos adolescentes e a gente tenta, de certa forma, envolver eles nas coisas, não sobrecarregando, mas trazendo um pouco também da realidade. Olha, a gente está com um desafio. Pode ser que seu pai precisou viajar, ficar um tempo fora, ou está estressado, ou está preocupado, está tenso, ou eu não vou conseguir participar de uma coisa com vocês. E a gente tenta envolver eles para eles também entenderem que a vida real é assim, né? É assim.
A gente acaba sendo muito disciplinado. A Luciana sempre, desde o primeiro momento, nunca... É tudo muito perto ali, é tudo muito próximo. Mas, e como eu lido com cirurgia e com procedimentos complexos, urgência, emergência, é muito fácil a gente, mesmo numa cidade pequena, a gente passando por cima das nossas obrigações, horários e tal. Só que em Linhares eu nunca tive a opção de não ir em casa almoçar com a minha família. Então eu sempre eu almoço, eu tomo café da manhã junto, a gente toma café junto todos os dias, a gente almoça junto e a gente janta junto todos os dias. Então, nós 4. A família junto. A família. Vocês têm 2 filhos, né? Eu penso assim, que tem algumas coisas que são inegociáveis. Então, assim, uma dessas coisas é essa relação da família junto com os filhos. E qual a idade dos filhos? 12, 13 agora e 14. 13 e 14. Então estão no ensino... Isadora está entrando no primeiro ano do Brasil, né? Que eu até perdi a referência no High Brasil. school. Não, É o high school high aqui. É o ensino médio High aqui. school. Mas porque aqui tem o elementary school e tem o high school. No Brasil é ensino médio e fundamental. Não é Mas isso? deixa eu puxar um gancho. Inclusive, hoje até um coraçãozinho aí para nossa querida Isabela Camargo. Ela falou hoje a respeito e falou também aqui no podcast, Lu, porque às vezes a gente tem uma mania, uma impressão, uma criação, uma crença de que vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra, e não é. É tudo uma coisa só. Vida é uma Não só. é né? bem Ela fala, assim. É a vida- frase da Isabela Camargo. Ela e eu fala, até falei com vida ela é hoje, uma eu falei, só. Isabela, amo escutar. Vida é uma só. Não tem como você chegar dentro de casa e falar, ai, minha vida profissional sumiu. Não, não sumiu. E eu também Tá não tudo posso junto. criar meus filhos numa bolha, sabe? Sem preparar eles para a Não, vida. Eu falo com eles, verdade. olha, o mundo não gira ao nosso redor, é a gente que vai fazer o movimento. Hoje eu tô com um desafio, amanhã eu tô vibrando com uma conquista. Isso. E a gente coloca eles nesse funcionamento. Olha, hoje foi muito legal, papai fez uma cirurgia, foi super... nossa, aí ele chega e conta... Porque é importante que eles entendam muito, isso, né? E Muito. vocês adotam, por exemplo, alguma... Não vou dizer formal, mas existe uma espécie de planejamento com os meninos, com a família. Vocês discutem isso? Aspectos, por exemplo, das finanças da casa? Sim. Ou adotam a mesada? Como é que vocês lidam? Investimentos, né, Abel? Para onde a gente vai viajar? investimento, Quanto a gente vai isso. gastar com alguma coisa maior que vai comprar? Eu acho que eu aprendi isso desde cedo. Meu pai vem de uma família muito humilde, a minha mãe também não vem de uma família... Acabou que todos os homens se tornaram praticamente médicos e as mulheres não, casaram com médicos as duas, né? Mas eu acho que a coisa mais importante é você manter o pé no chão. Minha mãe sempre fala, o difícil é criar os filhos com recurso. Quando não tem recurso, só tem um caminho a perseguir, que é conseguir o recurso. Quando tem recurso, às vezes você acha que é muito fácil. A gente discute muito assim, nós somos muito unidos. E a gente sabe que eu tenho o meu ponto de inflexão, que eu sei que eu estou passando do limite, às vezes trabalhando mais, eu tenho que... E a Luciana, a gente é muito franco um com o outro. Então, a gente teve que criar esse movimento interno dentro da nossa casa para a gente estabelecer os limites, muito dela, porque eu acabei virando uma referência internacional na parte de cardiologia intervencionista. Hoje a gente tem um grande curso lá em Linhares que vai gente do mundo inteiro Olha lá só que bacana. fazer Linhares o curso acaba em sendo uma março. referência, né, É. nessa área de E cardiologia. acabou que eu fui demandado, porque essa técnica é uma técnica muito nova e Linhares é referência. Às vezes o cara toma um susto, né? Não, aqui, como é que Linhares e tal? Mas Interior do é a Espírito Santo, né? referência. Como assim? Mas é a referência. É a referência, porque você vê, ontem eu fiquei muito feliz, porque eu fiz o convite eu fiz a minha formação nos intervalos que eu tirava para descansar no Brasil, aqui nos Estados Unidos e na Itália. Então, desde 2011 que eu faço isso. E o principal líder desse segmento, que era o segmento de angioplastia complexa, de oclusão total, que é a última fronteira, é o caso mais complexo, que foi desenvolvido em 2007 pelos japoneses, uma coisa muito nova na medicina, que demora muito para acontecer. Então, são técnicas totalmente diferentes e a curva de aprendizado é muito longa. E eu comecei em 2011, só para vocês verem, e eu me senti
quase preparado em 2015. E em 2015 eu estava aqui na Flórida, em Miami, num Fellows curso para Então, residentes. todo ano você vem. Isso que eu ia te perguntar. A relação é. da família com os Estados Unidos. E sempre, Vocês sempre estão. e né? sempre A gente já se trabalhando encontrou em outras também. ocasiões, né? Já... Esse é um dos inegociáveis. Então, a gente faz um todo pit stop. ano ele vem para Eu estudar. Mas junto aí a o Dr. parte João junta, profissional né, com a minha. Olha o só. estudo e o trabalho. Olha Sim. só que interessante. Então, vem estudar, traz, obviamente, a família, né? A esposa, os filhos. É um momento de grande conexão, assim, porque o João fica off do trabalho, Sim, né? mas está estudando também, está se qualificando, está indo para Sim. congresso, né, É, João? Tá unindo o útil ao agradável, vamos dizer assim, Sim, né? com Eu acho certeza. que é o momento que a gente tem, a gente não abre mão disso, porque o mundo pode estar caindo. É o que eu falo. Eu posso ser na mentalidade de algumas pessoas, alguns pacientes até ficam assim, você está longe e tal, mas assim, eu acho que o nosso time, aonde a gente trabalha, ele tem que funcionar sem você. Você não é eterno. Eu acho que assim, os meus sócios lá que trabalham comigo, eu Estão dou preparados, né? eu dou Totalmente. toda a Autonomia. autonomia para eles fazerem os procedimentos quando eu não estou. Então, às vezes, eles preferem me aguardar, aqueles casos que pode esperar para a gente fazer, mas eu acho que isso é muito importante. E quando começou isso tudo, assim, o ano passado, acho que foi eu acabei casando com... Eu fiquei no México 15 dias fazendo procedimentos no México nessa época também. Então, e foi Então o você, único ano que a você gente não foi opera para Nova também York. internacionalmente. É. Aqui nos Estados Unidos também? Aqui não. Aqui você precisa ter o Tem que ter a o licença, board. mas Aqui é uma você coisa mais complexa. Mas em participa vários desses- outros países, né? Vários outros países Mas aí. você participa dos dos eventos e fellowship, tal, dos sim. congressos, né? Sim. Entendi, Então, pegando hoje a gente- técnicas. Eu estava no Japão agora, eu fui convidado para falar lá, então, Agora- Europa, a gente fica... É um grupo muito seleto de operadores que fazem um trabalho diferenciado. Então, a gente tem uma expertise muito diferente do dia a dia. Então, não Sim. é todo setor que vai ter isso Agora aí. Né? eu quero puxar o assunto para uma questão polêmica. Porque a gente que é Você resolveu imigrante ser aqui. polêmico? A gente que é imigrante aqui, Ai, Abel. a questão de saúde aqui é complicada. Eu sei que você não É. atua aqui, mas você é Uhum. médico no Brasil, referência, né? Tem hospital, tem operação, conhece não só a prática quanto profissional no consultório, como também a parte, vamos dizer, administrativa, burocracia, lidar com, sei lá, com planos e, enfim, convênios. Como é que você vê quando você, não sei se você tem uma opinião formada, quando você compara o sistema de saúde americano e o sistema de saúde brasileiro? Porque eu adoro os Estados Unidos, adoro. A gente adora morar aqui, igual o Roberto falou. Linhares é a melhor cidade do mundo, continua sendo, tá, gente? Mas eu adoro Boca Raton, adoro morar na Flórida, amo morar nos Estados Unidos. Mas um dos pontos negativos de morar nos Estados Unidos, para mim, é o sistema de saúde. Eu falo isso como usuário, porque eu não me sinto seguro. Nessas temporadas de Entendeu? vocês aqui na América, só complementando o Abel, que aí você já responde para ele e para mim também. Vocês já tiveram em algum momento que usaram o serviço de Ótima saúde pergunta. aqui nos Estados Unidos? E se usaram, como foi a experiência? Já precisamos, mas eu, como um bom ortopedista, eu falei que não tinha nada e depois ela caiu esquiando, ela quebrou a perna. Eu falei que não era nada e ela ficou 15 dias ainda com a perna quebrada e só descobriu E aí eu no resolvi Brasil. no Brasil. Você segurou uma Caramba, perna então quebrada correu. para não encarar uma cirurgia aqui. Eu acionei o seguro, autorizaram e eu estava pronta para ir para o hospital com dor na perna. E o João falou assim, se você tivesse quebrado essa perna, você não estaria andando. Você andou de bicicleta, não está E quebrada. tava com a perna quebrada. Eu estava com Uau. uma fissura, eu fiz uma queda esquiando e acabei trincando. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que, assim... Porque você estuda aqui, então É. eu não sei qual o nível de abertura dos treinamentos, como é que você tem, se você tem Não, condição também de a gente avaliar sabe, isso, a gente entendeu? sabe como E comparar funciona isso, e tal, mas isso. o grande problema que aconteceu na medicina, eu não sei se é problema ou se é solução. Eu te falo, a gente está num ponto no Brasil que a gente conseguiu montar uma estrutura em Linhares que, assim, a gente é um case lá muita gente fica com vontade de estar trabalhando junto conosco, porque
que eu falo, a prioridade é fazer o melhor atendimento. No entanto, com o aeroporto funcionando e tudo, a gente virou um centro de referência para polo de tratamento de saúde, para turismo de saúde. O cara vem fazer, você acabou tendo um problema, foi descoberto e foi operar lá. Então, isso, a gente criou essa situação. Hoje vem pacientes do Brasil inteiro para Linhares fazer esse tratamento comigo lá. E você sabe, João, que muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos preferem fazer procedimentos, obviamente, eletivos, de não urgência, no Brasil. Eu já tratei paciente americano lá, que estava de férias. Agora a gente tratou um paciente da Europa que acabou operando com nossa cirurgia muito complexa. Ficou ótimo o resultado. O cara ficou muito satisfeito. O cara veio de Porto Seguro para cá. Eu acho que isso aí é o que dá satisfação. Eu falei com a Luciana que, como eu falei, a minha família toda sempre foi contra a gente fazer o hospital, mas chegou um momento que eu falei, eu vou ser frustrado se a gente não começar, se não der esse passo, se não fizer. E eu falei para ela, e assim, juntando a isso, eu nunca fui gestor do hospital, a gente tem uma gestão profissional, então tem os parceiros, tem um sócio, eu sou um sócio do hospital, assim, e no caso, eu vinha no final desse ano, mas nesse tempo todo, que em 2015 eu fiz a minha formação, eu fui para a Columbia University em Nova York, e o Dr. Dimitri Karpatiotis, que ele montou esse curso em Nova York em 2011, ele me aceitou como fellow lá com ele. Eu fiquei praticamente um mês e teve vários cursos juntos que eu fiquei lá com ele. Então a gente mudou para Nova York, eu e ela. Ela voltou antes que meu filho tinha uma cirurgia agendada já. Eu fiquei mais um tempo e foi ele o grande impulso. Quando eu voltei para o Brasil, a gente montou o primeiro serviço do Brasil de oclusão coronariana crônica. Baseado nas técnicas que você aprendeu aqui, João? Aqui e no Japão, que foram desenvolvidas no Japão. Então, eu acho que foi um marco, a gente criou um movimento no Brasil. No Brasil é um número pequeno de médicos que faz esse... Sim, mas está crescendo. Aí eu vou te falar a outra parte, que aí a gente começou, e quem começou conosco, a gente começou a fazer esse encontro dos médicos que faziam esse procedimento. Ou que tinham interesse em conhecer mais, né, sobre a técnica. A gente criou o CTO Clube Brasil, que era um clube de médicos que faziam essa técnica. Então, era um negócio que pouquíssimas pessoas. Super exclusivo, né? Pequeno. Pouquíssimos. A gente começou com 7 médicos. Nossa, 7 médicos a nível Brasil um número A gente separava irrisório. 10 pacientes para fazer em 2 dias. Esses médicos vinham de diversos locais no Brasil. E a gente, no ano seguinte, a gente fez novamente, só que aí alguns médicos pediram para vir acompanhar, para ver. Acompanhar o procedimento, né? Os médicos que estavam fazendo. Sim. E aí, no terceiro, já começaram a veio um médico da Suíça, o Daniel Wellman, que é um amigo nosso, é casado com uma brasileira, e um expert impressionante, é um proctor. E aí, veio nos formar, e aquilo virou um curso. Então, a gente teve o primeiro quórum, se não me engano, de 30 ou 40 médicos. Para médicos, no caso. E o ano passado, especialização, seria? Para um curso muito específico e, assim, são 2 dias intensivos. A gente tem 10 casos ao vivo. E é lá em Linhares. Lá em Linhares. Sim. Não então, para quem não tem hospital. condição ou não quer sair do país para estudar, que é um Não, e a gente faz assim, e virou uma coisa de alto nome na América Latina. Então, você vê, esse ano passado a gente teve em torno de 150 pessoas participando. E esse ano a gente está esperando mais de 200 pessoas. Uau! E fica lá tem uma semana, o nível do curso é muito alto. Eles vão geralmente na quarta-feira e vão embora no sábado. E o curso é quinta e sexta. Entendi. E esse ano... O dia todo, eles ficam envolvidos lá em procedimento ao vivo. E a gente tem 2 casos ao vivo internacionais, que um da Suíça a nível mundial. E um de Porto Rico, que é um dos maiores experts. Ele fica em Porto Rico, é um amigo nosso. Então, a gente tem convidado internacional de palestrante da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, da Suíça, né? Ano passado teve da Polônia. Então, a gente tem vários colegas. E esses treinamentos, João, são ministrados em português ou em inglês? Misturado. Portunhol, português, inglês. Então, a gente não tem essa barreira da língua, porque a gente se comunica de uma forma muito confortável. Então, você tem... Que os termos são os mesmos internacionalmente ou muda? Não, são os mesmos. Então, a linguagem, a primeira coisa que você aprende é a linguagem totalmente nova. Sim. E aí, voltando no ponto,
que o cara que me aceitou, que é a grande referência aqui dos Estados Unidos, eu lhe fiz o convite essa semana para ele estar conosco agora, assim, em cima da hora e ele Para esse curso que vai ele acontecer em março. prontamente aceitou pra o convite. deixar então, o tempo, né, que a gente está gravando, esse podcast está sendo gravado em janeiro de 2024 e está sendo exibido, né, agora que vocês estão assistindo, em fevereiro de 2024. O evento será em 7 e 8 de março. março de em 2024. E Linhares. aí, ontem a gente teve a confirmação que, assim, uma das maiores autoridades do mundo Uau, vai estar em vai Linhares. estar em Vai, Linhares ele conosco. topou, assim, foi uma surpresa como muito outros boa. o Daniel, que é uma referência na Europa, ele tem os maiores eventos que Quer está dizer, conosco. então A maior referência da Argentina, a maior referência do Chile, vai estar conosco em loco, entendeu? Então, eu acho que fora dos centros do Brasil, que todos vão estar junto conosco. Né? Olha só, o pessoal de Linhares aí, ó. Linhares já tá internacionalmente aí É, a na cidade rota. ganha, Inclusive né? agora, A população ganha. Eu tô sabendo que Linhares está com o aeroporto. Se eu quiser sair agora de noite aqui de... Tem sabia? aeroporto. Você pode pegar o voo aqui à noite no aeroporto de Você Fort vai Lauderdale. fazer Belo esse voo Horizonte. pela Azul. Vamos para Belo Horizonte. Tem Horizonte. um voo de Belo Horizonte para Linhares. Pra Linhares. Então, se a gente sair daqui 10h30 da noite, 2 da tarde do outro dia, nós já estamos em Linhares. Olha Tá só que vendo, bacana. gente? Já Que pensou, rápido. gente? Agora já Não, vai ser mais fácil. A gente fica feliz, né? Fica, Aí, fica. chegando ao ponto com a Luciana aqui, então, focando na questão de casal, depois que a gente criou isso, eu virei o primeiro proctor do Brasil. Proctor é você vir um médico que vai fazer os procedimentos nos centros. Referenciado, né? Sim. E eu comecei a fazer isso no Brasil todo. Eu fiquei sozinho durante um tempo e depois vieram mais 3 colegas. E essas Nós viagens somos em eram 4. agendadas ou eram viagens de emergência? Às vezes de emergência e tudo. Então, eu acabei viajando o Brasil inteiro, fazendo Aí você tinha que muitos soltar a bomba na procedimentos. mão da Luciana e falar, tô indo. Eu acho que assim, esse ano foi até um pouco mais tranquilo, mas nos outros 2 anos anteriores, o João passava 15 dias fora de casa. E aí eu tinha que driblar aí essa organização, né? As crianças, porque acaba que você fala assim, não, você dá conta. Não, falta um pouco, falta alguém ali, né? Você tinha que então, assim, contornar. A gestão das empresas. E aí, assim, eu falo, mas a gente superou, a gente foi, era um propósito, né? Ele precisava, a gente sabia que isso era uma coisa temporária, ele estava construindo essa história aí na evolução da técnica. E é muito bom a gente ouvir isso de vocês, porque, assim, no casamento, um casal tem que ter essa harmonia e esse conhecimento de saber quando é a hora de um avançar e do outro recuar. Porque pode parecer que a Luciana estava até, assim, escondida, porque ela está ali nos bastidores, mas o que ela estava fazendo era extremamente importante e crucial Base, né? A sustentação para ele poder pro avançar. sucesso do Dr. João nos procedimentos. Você já pensou se ele está lá trabalhando e chegando problemas de casa, problemas de gestão do trabalho, das clínicas? Não vai fluir. Não. Então, assim, esse relacionamento de vocês pautado... Na confiança. É uma parceria, né, Roberta? Tem que ter uma parceria. E assim, a Luciana entender o papel dela... Ela foi fantástica. É assim, fundamental, Lu. Então, assim, você realmente tá de nota 1000, nota 1000. Porque muitas vezes, muitos casamentos não avançam porque a mulher não sabe reconhecer o lugar dela naquele momento. Por mais que a gente não queira... mostrar, né, um lado às vezes que fala, é machismo, tá sendo submissa. É cada um no seu lugar. Não, eu acho que ela tem que ter o papel que ela desempenhou isso muito bem, porque eu tinha que fazer isso, porque então eu fiz mais de 300 procedimentos fora. Então, imagina, então São Paulo, tudo, Colômbia, eu ficava no México, fui 3 vezes para o México. Ano passado você completou 500 casos? Não, já estou chegando não, mas foi 500 lá no México há 2 anos atrás. 2022. Eu estou chegando próximo a 800 casos, entendeu? A maior experiência da América Latina. Somente nessa técnica. Só nessa técnica. Super específica. Quer dizer, na América Latina, então, você é um dos... o maior número de pacientes tratados é meu. maior número de pacientes dessa técnica é você, Sou eu. da América Latina. Sou eu.
Olha só que bacana. E aí, Roberta, puxando depois de novo naquilo que você falou, assim, como é que vocês lidam com isso em casa? Eu falo assim, eu sou muito grata também, porque os meus filhos compreenderam isso e nos apoiaram também, né? Eles abraçaram a causa, sabiam que o pai precisava estar fora, sabiam que o pai demandava esse tempo, se dedicando também a outras pessoas, né? A trabalhando e tudo. E eu não me lembro deles cobrarem nada, chegar... Mas, Lu, pode ter certeza que esse reflexo deles é 100% por como você fez a situação acontecer. Você fez a situação acontecer de uma maneira que ficou confortável para todo mundo. Pode ser que alguns dias você se pegou sozinha, chateada. Opa! Poxa, queria João aqui. Poxa, eu vou ter que fazer isso sozinha. É normal, a gente é mulher, sabe que isso acontece. Mas você com certeza exercitou a paciência, o amor, a família, que a gente sabe que está acima de tudo. E a sua responsabilidade nesse sucesso é 100%. E juntos. Eu não faria isso, eu não seria feliz se eu não tivesse... Que é muito ruim você... Às vezes você vê muita gente se dedicando ao trabalho, esquecendo da família. Então, a gente faz questão de... Uma coisa tem que andar junto com a outra. Eu acho que isso é um profissional, né, de sucesso com uma família falida, né? Muitos casos são assim, a gente vê isso, são muitos casos. Então, a gente vê um profissional de sucesso com uma família de sucesso, com certeza o trabalho de vocês está super em parceria e está super aprovadíssimo. Então, Lu... Seus filhos com certeza têm aí o que você fez. E a gente, aí voltando ao resumo de tudo aí, né? É o que eu falei no final do ano passado, assim, com vários pacientes vindo de fora, de lugares bem distantes, Manaus, Fortaleza, Sul, vários locais mesmo, a gente podendo prestar esse atendimento desses pacientes nessa técnica em Linhares, dentro do LMC. Então, e assim, super elogiados, pacientes super satisfeitos, assim, graças a Deus, todos os pacientes tratados com sucesso. Então, isso para a gente foi um motivo de muito orgulho, satisfação. É muito gratificante, que né? Aquele esforço que ela fez para eu ficar 20 dias no México, fazendo procedimento, longe da minha família, longe dela, trabalhando todos os dias, viajando dentro do México lá, coisa que, assim, é uma loucura. Aí, todo esse esforço que você faz, tudo, a parte empresarial, assim... Está sendo recompensado, né? Isso, pelo menos como médico, é uma coisa que sempre me preocupava, que assim, muito lá atrás, quando você às vezes quer escutar o que as outras pessoas falam, o medo de, o João não é médico, mas o João é empresário. E eu estava sendo taxado, às vezes, lá em 2012, porque eu estava fazendo essa especialização. E acaba que ninguém sabe da nossa vida, o que passa dentro da nossa... O que a gente está fazendo de projetos, de planos, né? Então, eu acho que a gente acabou colhendo esses frutos e tudo de uma vida muito planejada. A gente sempre planejou muito. Foi uma coisa que... E eu acho que nesse momento agora é o momento que... Eu falei, eu acho que eu tinha que fazer esse papel. Sim. Agora, tem pessoas que estão me sucedendo para fazer essas viagens. Você está multiplicando, né? Isso. E agora é a hora de eu... porque não é para você segurar. Ele sempre falou assim, eu acho que uma coisa bacana do João é que ele nunca guardou conhecimento só para ele. Ele sempre preferiu replicar, porque é muito melhor você ter mais parceiros para andar com você do que ser só você. Você não vai dar conta. Não. Né? São muitas pessoas que precisam. Seria egoísmo você dizer assim, não, mas eu faço isso, eu faço esse tratamento, mas você tem que me esperar. Não é assim. Então, assim, é tão bom a gente ver assim, que ele faz esse curso e dali saem novos profissionais capacitados para poder ajudar o outro. Está formando, está multiplicando, né? Compartilhando conhecimento e deixando legado também, né? Que é importante. Agora, mudando um pouquinho o rumo da prosa, né? Como diz o outro, vamos falar um pouquinho da carteira do casal, que é o objeto aqui desse Mas vamos falar primeiro de gastar e depois de investir, Abel. O Abel gosta de falar de investir, mas que a gente não, primeiro. Veja bem, quando a gente fala de carteira, pelo contrário. Carteira, ele tem 2 significados. A carteira pode ser a carteira wallet, que é gastos recorrentes.
Sim. Carteira, gasto. Você tem lá a sua carteira onde você Essa eu guarda gosto. o seu cash. E tem carteira no português, né? Também tem a Portfólio. conotação de portfólio. No inglês que a gente tem duas palavras distintas, o wallet e o portfólio. Mas no português, o carteira ele tem dois significados. A carteira de gastos recorrentes e a carteira de investimentos. Que as duas são Exatamente. importantes. Ela falou que gosta de gastos. Eu gosto da Ela carteira gasta- que fica dentro da bolsa, Ah, assim, sabe? cheia, Ela- né, Roberta? Ela gosta da carteira para gastar, né? Mas alguém tem que investir, Mas né? fala Pra aí, Lu. multiplicar. Primeiro fala dos gastos. Quem gasta mais nesse casal? A Lu, não sei, que ela eu tem a chave acho- do cofre, eu tô com medo. Então, Ela não pode. a Lu, quando entrou na minha vida, ela assumiu 100%. Ela controla tudo. Ela controla tudo. Mas você não tinha Ele não tem essa- aplicativo de banco, Abel. Sério? Eu não tenho Não. Pix, Tudo não as tenho co- nada. Sou só Sério, eu. tudo ela Eu faz. vou cortar o cabelo em Linhares e peço Paga- peço a minha cabeleireira para ligar para ela para É muito pagar. confortável, né, gente? Vamos combinar, né? Mas, Lu, eu Tá, não vou mas mentir, não. quando Porque viaja aqui é o sozinha, aí é contrário. cartão de crédito. Cartão de crédito. Aqui é ao contrário, João. Eu não tenho nenhum aplicativo de banco. Tudo que eu vou fazer, que alguém precisa receber por aplicativo, eu falo assim, peraí que quando eu chegar em casa o Abel faz. Mas Aí eu falo, que Abel, cuido, né? Eu sou financeiro, porque é ele diferente. Eu cuida. que sou Não, financeiro. ela é o que faz Lá em tudo. casa Mas eu é sou importante financeira. saber assim, qual e dos foi- dois é melhor E nisso, foi a melhor né? coisa que eu fiz na minha vida, porque ela, quando a gente se casou, e eu já tinha alguns empreendimentos e eu pagando juros de cheque especial. Ah, e você não sabia fazer, né? Não, Ah, não aquele sabe, negócio, é. ninguém faz uma Naquela coisa época usava cheque, É. lembra? bem feita, ninguém faz A uma coisa primeira bem coisa que eu feita fiz foi se confiscar o você não cheque se do João. dedicar. Eu acho que você tem que se dedicar. Exatamente. Então, ou eu me dedicava à medicina, em fazer a coisa crescer, tudo, ou eu vejo muita gente querer ser um polvo ali, fazer tudo ao mesmo tempo. Não Ele não vai dá. fazer nada bem. Não dá. Por isso que eu escolhi na medicina. Eu tenho esse nicho aí, eu sou a referência nesse nicho e ponto. Foco. Focou Então, no seu, exatamente. Quando você tem aquilo, eu sou a referência. Porque eu sei focar nisso aí. Eu acho que ela cuidou. Então, Tá rendendo dinheiro, né? Pelo menos ela tá fazendo Tá dinheiro, dando aparecendo. certo, e né? a gente sempre foi muito, né? Então, a gente E- sempre foi muito de imóvel, de... Não, já tá claro aqui que na carteira de gasto, a chave já percebi que a chave aí do cofre tá com a Luciana. Sim. Ela que controla lá o Sim. cofre, enfim, Sim. a carteira, né? E as crianças com relação aos gastos e ao dinheiro? Eles têm mesada? Como é que você controla isso, Lu? Eu tento colocar isso aí, mas eu ainda não. Eu confesso para você que isso não funcionou assim 100% lá em casa. Eu comecei, vamos fazer uma mesada e tal, um valor até pequeno e tudo, e eu sempre falo com eles: olha, mas tem que colaborar, tem que fazer isso, tem que isso, aquilo. E aí acaba que eu acho que até porque lá em casa tudo é tão junto e misturado que eles entendem assim. Vai pedir, vai precisar de alguma coisa? Mãe, é isso. Aí eu acho que deve, eu vou liberar, senão... Lu, lá em casa é igual. Nunca Então, assim, eu tivemos falar assim, mesada. O dinheiro eu fica tenho ali. mesada. É, O dinheiro fica Não ali. fica nada escondido. E se ele for pegar, ele avisa. é. Se E ele é tão precisar- engraçado Nunca teve mesada. que a gente vem, quando a gente viaja, eles vão juntando o dinheiro, que às vezes ganha de aniversário, né? Sempre tem alguém que presenteia e fala, eu vou te dar um dinheiro, então. E aí, a gente chega, esses dias a minha filha foi comprar uma maquiagem e eu falei assim, deixa que a mamãe paga. E aí ela falou assim, não, eu quero pagar com o meu dinheiro. Que bacana. Que era uma compra que ela queria, Porque né, é uma fazer. satisfação É dela, ela tá pagando. Então, assim, eu acho que isso, ela vai aprendendo, né? Você fala assim, eu tenho o poder de pagar, porque o dinheiro era dela, ela juntou. Então, eu acho que é isso. Até parabenizar vocês, no meio do caminho aqui, que eu falei assim, quando vocês lançaram esse podcast, Carteira do Casal, com esse nome, eu falei, cara... Eles vão pegar para falar de uma coisa que muita gente tenta tapar, né? Assim, é polêmico, né, Roberta? É polêmico e também, Lu, nem tudo que funcionar para vocês vai funcionar para outro casal. A Mas gente, cada caso é um caso, a gente né? tem também que ter muita educação e respeito com a vida de cada casal. Sim. Porque funciona para vocês assim, a Lu Sim, controla, ela com é ótima nisso. certeza. Pra gente é diferente, é o Abel que controla. E eu tô super confortável nessa situação dele controlar, porque eu tenho consciência que, assim como o João, eu deixava juros. E se bobear hoje ainda, eu deixo se ele deixar alguma coisa na minha mão, porque eu não tenho esse controle como ele tem.
Então a gente conseguiu entender qual dos dois é melhor, né, para fazer isso. Mas agora eu quero entender esse casal. Falamos da carteira de gasto. Investimentos. Como é que funciona? Quem é que determina? Em que vocês estão investindo? Diversificam, porque vocês estão sempre aqui nos Estados Unidos. Então, o que é diversificação? Parte dos investimentos no exterior. Como é que é isso? Abel, assim, eu fui muito levado pelo o propósito, né? Uhum. Então, quando eu cheguei em Linhares, assim, final de 2004, como eu falei, eu não trabalhava como médico, porque eu não tive esse espaço de trabalhar como médico lá nessa época. Eu estava só acabando a obra, peão de obra, né? E rodava de carro. Eu falei, cara, eu acabei olhando um terreno, eu falei, poxa, eu vou comprar esse terreno, mas não tem dinheiro. Então, eu acho que na época os meus sócios, a gente estipularam um salário para mim de R$3.000 por mês para eu pagar a despesa de casa, aluguel, eu morava no hotel e tal. E eu achei um terreno e chamei meu pai para entrar comigo, um amigo e um outro investidor. Nós compramos o terreno. Uma área de quase 60 mil metros. Em Linhares. Em Linhares. Ok. E isso em 2004. Uhum. E nós chegamos e eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu não tenho esse dinheiro, mas assim, se o senhor financiar a sua caminhonete para mim, como se eu estivesse comprando, dá certinho a minha parte que eu teria que botar no negócio. Aí eu teria que pagar acho que R$1.500 Você fez de um deal com prestação. seu pai. Eu fiz isso, nós compramos. E dessa área saiu os 10 mil metros do hospital LMC. Onde é o hospital. Gente, Hoje. Então, você um loteamento que você investimento comprou imobiliário, mais né? de 10 Foi um anos. Era uma área rural, era fazenda. uma fazenda. Então, esse terreno que você comprou em 2004 é onde hoje está localizado o O hospital. Algo ali no seu bacana. coração já... Estava plantado. Mas você já Plantou. pensava naquele momento ou não? Eu tinha, mas assim, eu fiz o Empretec em 2004. Eu fiz o Empretec em 2004 e aquilo eu tenho Um que até gatilho, pegar né? ele para ler o que eu planejei lá. Eu falei É para o ela que a gente tem que Empretec, parar. pessoal, que é um programa do Sebrae, que é um programa que é credenciado pela ONU de empreendedorismo, que é importantíssimo, porque ele trabalha o aspecto comportamental, Excelente. você Ele define metas. abre. Dá uma destravada, né, em é algumas bem coisas bacana. na mente. Então eu fiz ali, eu tenho que reler lá, mas assim, com certeza eu pensei, mas eu desisti do projeto do hospital. Comprei uma outra área depois pelo Unicor e acabou que a gente Sim, achou que mas não valeria a pena. que eu te fiz a pergunta de investimento. Você citou esse terreno. Você sempre investe Sempre em imobiliário e nos negócios, Sim. correto? Nosso foco sempre foi em imobiliário e Isso. acabou que E na área da na área saúde, da né? saúde. A gente montou nos diversos empreendimentos, né? a gente montou diversas empresas, né? No exterior, parte do patrimônio ou não é ainda Não, algo... Abel, a gente chegou num ponto em que nós tivemos serviço de cirurgia cardíaca em Macaé, Itabuna, Ilhéus, Colatina, Muriaé. E, então a gente quase comprou um hospital em Teixeira de Freitas na época. Assim, é a realidade de investimento em muitos educação. empreendedores do Sim, Brasil, a gente né? criou Investimento em muita saúde. coisa na saúde. E dentro da cidade de Linhares, a gente fez esses diversos investimentos na área de radiologia. Então, a gente criou a RDR, que era dentro do Hospital Rio Doce, a Unicor, a Uniscan, agora a segunda Uniscan, entendeu? E a segunda Unicor. E tudo isso é investimento, e né? veio Sim, o LMC. tá reinvestindo Chegou um momento os- que a minha vida só virou medicina. Então, agora que eu acho que acredito que a gente tem essa perspectiva Não, e é de olhar um comum, cenário o diferente. o seu depoimento é comum para o empreendedor do Brasil. É bem comum e típico. O empreendedor do Brasil, qualquer que seja a área, industrial, comercial, enfim, profissional liberal, saúde, né, que é a indústria que vocês atuam, ele reinveste no próprio negócio, ele acredita, né, na economia brasileira. E muitas vezes ele aloca a maior parte dos recursos para reinvestir. Sim. E aproveita uma oportunidade imobiliária já pensando no próximo negócio, foi mais ou menos o que aconteceu com você. Mas aí vai chegando no momento que você falou que você vai começar a pensar, caramba, agora eu posso talvez diversificar um pouco, Sim. por que não? Sim. Pegar uma parte pequena, porque vocês moram no Brasil,
É o que eu sempre digo. A diversificação é uma parte pequena. Se você mora no Brasil, a maior parte dos seus investimentos tem que estar no Brasil. E aí eu tô vendo vocês falarem muito, né, investimento na profissão, investimento sempre aí na saúde. E as crianças de vocês falam sobre estar também na saúde no futuro? O que eles já falam alguma coisa das profissões? Como é que vai ser? Já Vocês veem falam, futuros Já médicos? falam. A Isadora, por exemplo, desde muito pequenininha, fala que vai ser cardiologista. E para nossa surpresa, uma coisa que ela planta aí, eu falo, a palavra tem poder. Ela fala, mãe, eu vou fazer faculdade lá nos Estados Unidos. Ah, que bacana. Uau! E aí eu falo, não, Dora, vamos fazer aqui. Aí depois a gente pensa e tal. Mãe, você não entendeu. Eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos. Olha, eu vou fazer uma campanha. Vem, Isadora, precisamos de médicos brasileiros aqui. E aí, assim, tá entregue, né, pra Deus. O Eduardo, ele fala também, não, eu quero ser cardiologista, eu vou ser cardiologista. Eu acho que eu falo assim, eu fico muito feliz, Roberta, se eles fizerem o que realmente mover o coração deles, né, Vai trazer nesse prazer e propósito. felicidade. Eu vou ficar feliz deles estarem felizes na escolha deles. Mas eu também fico aliviada de ver, porque a gente vê muito, assim, filhos de profissionais, assim, como o João, médicos, que trabalham exaustivamente, que falam assim, eu não quero ser médico nunca. Vou perder Então, fim de assim, semana da família, vou perder... E eles olham tempo para livre. a gente ação nunca dele, criticou para a o profissão outro dele, pela como profissão. algo que gera prazer, que gera satisfação. Então, eu acho assim, ele está deixando esse legado para eles, assim, olha, é muito bacana fazer isso que eu faço. É legal porque ele chega em casa e fala assim, nossa, eu preciso contar para vocês o caso que eu fiz hoje. Foi assim, foi assado, foi difícil, mas quando terminou, fiquei tão feliz que eu consegui desobstruir aquela artéria e tudo, e todo mundo vibrando. Então, eu acho que eles olham para isso sem um peso e mais como um prazer, entendeu? Bacana. Poxa, muito legal, né? E- Eu me lembro que quando eu fazia personal shopper, eu comprei uma boneca pra Luciana, da apresentadora, e era de medicina, né? Era que cuidava Era. Aí Acho eu que falei, era. Lu, era alguma bonequinha que cuidava e tudo. Eu falei, olha, já tem ali já uma Tem. plantinha de quero ser Vamos médica. ver, né? Vamos ver. Tá entregue aí. Eu falo assim, o futuro a Deus pertence. É verdade. E que eles sejam felizes nas escolhas. Exatamente. Gente, estamos chegando no fim do nosso podcast. Infelizmente, passa rápido, né, Abel? Passa muito rápido e quando o papo é bom é assim, passa rápido. Mas infelizmente, né, temos um tempo, porque senão fica o programa muito longo, isso vai para o Sim. YouTube. Nós temos cortes também. Então a gente quer, mais uma vez, eu quero agradecer nossos conterrâneos, porque o João já é linharense. Sim. Né? Linharense, Ele só mais nasceu. linharense que eu. Só nasceu em Itaperuna, mas hoje é linharense. João, você já E- recebeu alguma cidadania linharense? Linharense e Espírito Santo. Ai. Eu me considero muito mais um cidadão capixaba. De- porque- E Fluminense. O pessoal, Isso aí. porque hoje a gente tem bastante, graças a Deus, seguidores de pessoas de vários lugares do Brasil, né? Mas tem um ditado que quem bebe da água do Rio Doce, lá em Linhares, né? Vira um linharense, não quer nem sair de lá mais. Apaixona, né? Né? Então existe esse... Sem Mas dúvida. é verdade. Essa lenda, Eu falei hein? no começo, assim, gente, que não é a melhor cidade, que eu gosto muito de Boca Raton, mas Linhares sim mora no meu coração, com certeza. Sempre que eu vou buscar estar um tempo até mais conectada comigo mesma e tranquila, é Linhares que a gente vai. A gente conhece todo mundo, a gente tem, assim, dias muito agradáveis. Sempre que a gente vai lá, é muito feliz. E ter a presença de vocês aqui hoje foi muito bom, foi incrível. A gente vê tanta coisa, essa experiência aí da medicina do Dr. João tão forte, né, no mundo inteiro, uma especialização tão importante. E, Roberta, não só isso, saber que o João está hoje em Linhares, podia estar em qualquer lugar do mundo. Podia estar aqui Exatamente. nos Estados Unidos, Ele podia estar, sei lá, escolheu a no Linhares. Rio, ele escolheu Linhares. Escolheu. Foi por causa de Escolheu. Luciana. né? Exatamente. O nosso, no entanto, o nosso Né? slogan é medicina de ponta fora dos grandes centros. Olha só, quer dizer, Uau. então tem também esse, vamos dizer, esse propósito, né? Esse Esse slogan propósito. era quando Linhares ainda era menor. Eu falo, já está na hora da gente refazer esse slogan, porque Linhares Já cresceu, tá crescendo, já olha está só. virando um grande Tem centro. até Fora a das grandes Europa. capitais, que não é capital. Isso. Aí, já está Doutor ajustando. João, e quem quiser encontrar os seus serviços nas redes sociais, tem algum Instagram, algum site que pode estar acessando? O Instagram dele é João
Tinoco de Paula. O editor vai colocar aqui, E tem tá? o Instagram também da Unicor, da Uniscan e o Hospital LMC. Qualquer contato que for feito lá e citar o nome dele ou precisar de qualquer necessidade, vão encaminhar com certeza. Que maravilha, Ótimo. que maravilha. Estamos honrados, né, Roberta, de Muito. receber aqui nossos conterrâneos linharenses. Aqui estão falando direto do sul da Flórida, tá? Recebendo vocês com muito carinho. Muito obrigado, de coração. É um O prazer. podcast está com A vocês gente que aqui, agradece. compartilhando esses momentos, né, Beto? Isso, foi ótimo sim, gente. E quem quiser falar com a gente nas redes sociais também, o Abel tá lá no Instagram dele, abel.fiorotti.usa. Aqui no canal do YouTube que você está aqui agora assistindo, roda aí para baixo. Tem muitos vídeos, tem os outros podcasts, tem aulas, muita informação, gente. Eu tô no Instagram, Roberta Vigni USA, todo dia lá, enchendo a paciência de vocês. Falando, conversando, fiado lá, gente, é pra gente relaxar. Relaxar. Aqui Vida tá- real, né, real, Roberta? Vida real, vida real. Aqui também, o Carteira do Casal é isso, é pra gente passar a realidade da vida do casal, da família. Adorei. Foi muito bom ter vocês. Maravilha. Pessoal, e você que assistiu esse podcast, que gostou desse bate-papo, que acabou assimilando insights aqui importantes, passe para o seu amigo. Compartilhe, dê aquele like, nunca se esqueça disso. Inscreva-se no nosso canal, para que a gente atinja cada vez mais um número maior de pessoas e o nosso alcance consiga cada vez mais ser potencializado com a sua audiência, com o seu compartilhamento. Muito obrigado, Deus te abençoe. Como sempre digo, vamos em frente!